Olá pessoal, ontem tivemos a super quarta-feira com decisão de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, e eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre quais são as conclusões que podemos tirar desses dois eventos super importantes para os mercados globais, né? Em especial aqui para o Brasil, porque tivemos também o Copom, o Comitê de Política Monetária. Então vamos para o quadro que eu quero mostrar algumas anotações que eu fiz, que a gente possa trabalhar de maneira mais organizada, tá certo? Vou começar para os Estados Unidos, porque foi o que a gente absorveu primeiro. Os Estados Unidos apresentaram a sua conclusão de reunião de política monetária na parte da tarde da super quarta-feira, e o Copom só veio na parte da noite, depois do fechamento do mercado. Então, os Estados Unidos, o que aconteceu, né? Bem, como esperado, manteve a taxa básica de juros entre 5,25% e 5,5%. Eles funcionam em faixas de taxa de juros por ano, não é uma taxa como a da Selic, que é uma taxa única, é uma faixa que funciona entre esses dois patamares. Isso era esperado, amplamente esperado. No começo do ano, se a gente for recordar bem, até tinha investidores que esperavam um corte já em março. Isso foi sendo revisado ao longo do primeiro bimestre inteiro. Movimento este, inclusive, que dificultou a vida das moedas internacionais, que não o dólar se fortaleceu, e dificultou também a vida dos ativos financeiros de maneira global, em especial os mais sensíveis, mercados emergentes. Mas agora a gente tem outra dinâmica. Não é mais questão de cortar agora. A questão é quando vai começar a cortar e quando começar a cortar, quantas vezes cortaremos. Então, como é que começou o dia? A gente teve primeiro o comunicado que manteve a taxa de juros e o comunicado, como era esperado, pessoal, por conta da inflação do mês de janeiro e mês de fevereiro e por conta da atividade americana, que por mais que tenha se normalizado, ainda está muito forte, esse comunicado ele veio duro. Ele veio com um tom reconhecendo o momento de inflação mais delicado, o momento de inflação mais difícil, que, portanto, requer cautela da autoridade monetária. Junto com essa decisão, inclusive, ele apresentou o CEP. O que é o CEP? É um sumário de projeções econômicas que ele apresenta trimestralmente. A última vez que a gente teve acesso a esse sumário foi em dezembro do ano passado, né, no final do último trimestre. Agora a gente teve o próximo, e a grande expectativa aqui era saber, será que os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto, que seria o Copom dos Estados Unidos, estão antevendo uma mudança na trajetória dos juros? Porque o pessoal estava esperando no começo do ano uma coisa maluca, estava esperando 7 cortes. Para um ano de 8 reuniões, 7 cortes é muita coisa. Ao longo do primeiro bimestre, como eu falei anteriormente, isso foi sendo ajustado. E o pessoal esperava agora, em linha com o que foi do último CEP de dezembro, 3 cortes. Em especial, junho, setembro e dezembro. Esse é o cenário básico. Só que qual era o medo? Será que eles vão sinalizar aqui 2 cortes em vez de 3? Isso seria um comunicado muito duro, que seria recebido negativamente do mercado. E a parte boa disso é que, por mais que eles tenham reconhecido o momento difícil de inflação, por mais que algumas projeções tenham mostrado revisão para cima, positiva, tanto de inflação como de atividade, eles mantiveram essa visão de 3 cortes de juros ainda em 2024. Possivelmente 75 pontos base no total, né? 3 de 25 pontos cada, né? Lembrando que isso funciona nas faixas, então vai descendo de 25 pontos nas faixas que eu mencionei anteriormente. Bem, só que daí a grande surpresa veio. Até aqui o mercado reagiu de maneira neutra, aguardando justamente a coletiva do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, chairman do Fed. E ele veio dove. O que é dove, né? Dove, pessoal, quando a gente fala dove, a gente está falando que ele é expansionista, flexível do ponto de vista da política monetária. Significa que ele está num contexto relativo ao que era esperado, ele veio mais dovish. A taxa de juros está em um patamar contracionista, mas o comunicado dele, a fala dele, soou dove, ou seja, soou flexível, soou mais expansionista para o mercado, que temia uma contração das expectativas no sentido de liquidez. E ele veio aqui falando o seguinte, de fato, janeiro e fevereiro foram ruins, mas parece muito mais um soluço inflacionário, até com contornos sazonais, e que a história de desinflação que a gente vinha observando no semestre passado continua. Continua. E mais importante que isso, ele sinalizou do quantitative tightening. O que é o quantitative tightening? É aperto quantitativo, né? Então a gente veio de 2008 até a pandemia vivendo o que a gente chama de quantitative easing, afrouxamento quantitativo. O que é isso? Uma alternativa do Banco Central dos Estados Unidos para aumentar a liquidez no mercado é comprar ativos. Então ele sai no mercado e vai comprando ativos. Isso incha o balanço dele. Então ele vem inchando o balanço dele, isso se aprofunda enormemente na pandemia, o balanço dele chega a 9 trilhões de dólares e de 2022 para cá ele vem reduzindo esse balanço. Até agora, para você ter uma ideia, ele já reduziu 1,5 trilhão de dólares americanos esse balanço. Tá enxugando, tá? Ele não é que ele esteja vendendo, ele está deixando vencer e não está comprando novos, não está reinvestindo. Agora, o grande ponto aqui, ele falou assim,
a gente, nessa proporção que a gente estava fazendo quantitative tightening, diminuindo o balanço do Fed, vamos reduzir esse ritmo, ou seja, eles vão reduzir o ritmo pelo qual eles estão se desfazendo do balanço. Isso, em termos de percepção, é positivo em termos de perspectiva de liquidez, entende? Então você, relativamente ao que a gente tinha, a liquidez não vai se contrair tanto quanto vinha anteriormente. Isso também é positivo. Então a fala dele foi dove, manteve 3 cortes e ainda teve a notícia do quantitative tightening. Bingo, o mercado reagiu super bem. As ações, de maneira geral, né, estavam muito ansiosas para essa decisão. A gente teve repercussão global nos Estados Unidos, na Europa, digeriu bem na Ásia, digeriu bem no Brasil também, claro, consequentemente. Notadamente, a gente vai ter volatilidade na curva de juros, né? Então a curva de juros que estava bem perfeccionada começa a ceder, que também é positivo para ativos de risco, ações. E o dólar, que vinha se fortalecendo no primeiro bimestre, ele perde um pouco de tração. Já perdeu ontem, continua perdendo hoje, e assim por diante. Relativamente ele vai. Agora, o jogo não está ganho e ele está data dependent, como vinha anteriormente. Ele está esperando para ver se a tese que ele apresenta aqui de desinflação continuada, desinflação contínua, se mantém mesmo. E para isso a gente precisa de dados. Por isso ele está dependendo de dados, como o Banco Central do Brasil, como vários outros bancos centrais ao redor do mundo inteiro. E o grande ponto aqui é que cortar em junho ainda é possível, inclusive ganhou força, né? Ganhou força a tese de cortar em junho, setembro e dezembro. Então o contexto é positivo para ativo de risco. A gente vai ter flexibilização da política monetária nos Estados Unidos, por mais gradual que assim o seja, ou por mais tarde que ela comece. Essa é a conclusão do Fed, foi uma conclusão positiva para os mercados. Agora, para o Brasil, que é curioso, né? Porque da mesma maneira que a gente teve um momento inflacionário de atividade complicados de interpretação nos Estados Unidos, a gente também o teve no Brasil. Então a gente tem um momento de inflação delicado nesse início de ano no Brasil, e da mesma maneira que os Estados Unidos estão passando por um repique de atividade, por mais que haja normalização frente ao que cresceu no ano passado, você tem ainda muita atividade. E isso é um debate de fronteira, tá, pessoal? De onde vem esse crescimento dos Estados Unidos? De onde vem essa atividade toda? Então se discute, são os investimentos, né, CAPEX mesmo, sendo feitos para preparar a estrutura e receber posteriormente inteligência artificial. Ou, alternativamente, mudança no padrão de consumo pós-pandemia, pessoas consumindo muito mais serviço, questão de lazer, etc. Ainda o dinheiro injetado pelos governos fluindo por entre as camadas da economia, por entre as camadas da sociedade. Isso é um ponto importantíssimo. E, claro, não poderia deixar de falar a regionalização industrial, essa questão de desglobalização que a gente vive, o nearshoring, friendly shoring, que você traz a indústria de volta também, faz um boom de capital, então é super importante do ponto de vista de crescimento, né? Então você tem talvez uma mudança estrutural de crescimento nos Estados Unidos, da mesma maneira que se tem no Brasil. Por outros motivos também, a gente pode estar tendo uma maturação das reformas iniciadas no governo Temer, aprofundadas no governo Bolsonaro, em especial no primeiro ano, depois, durante a pandemia, deu uma bagunçada, mas teve a questão dos marcos regulatórios. Até mesmo no início do governo Lula, né, a gente teve uma questão da reforma tributária que vinha sendo um trabalho do Congresso, né, algo que vinha desde o governo Temer. Então tem essas reformas que estão começando a maturar na percepção e claro que elevam, de certa forma. Mas existem várias outras coisas que a gente poderia ponderar em termos de atividade, né, ganhos estruturais na balança comercial, que não necessariamente seriam afetadas, né, com movimentação na taxa de juros, mas ainda assim é um debate de fronteira e por isso que eu estou trazendo o debate aqui. Ele reconhece que, de fato, a atividade está aquecida ainda, a gente está tendo um problema de inflação e aqui, vamos continuar cortando. Só que a gente está cortando juros e mantendo os juros de um patamar contracionista, porque ele está reconhecendo essa inflação, que não convergiu para a meta, da mesma maneira que os Estados Unidos não conseguiram convergir a inflação para a meta. Ainda deverá o fazer ao longo do tempo. O Brasil, como esperados, cortou 50 pontos, né? 50 pontos, eu apaguei aqui, mas 50 pontos a política monetária para 10,75%, como era esperado. Ele vinha contratando isso já há algum tempo. Ele vinha nas últimas reuniões, né, falando assim, vamos continuar cortando em mesma magnitude 50 pontos, né, 0,5 ponto percentual, para as próximas reuniões, plural. Então ele contrata pelo menos 2. E aqui que estava a grande dúvida, né? No forward guidance, que é essa orientação futura, que ele vai fazer nas próximas reuniões. E aqui que teve a mudança, pessoal, porque diferente do que ele vinha apresentando nas próximas reuniões, que é esse plural, o que ele falou? Ele colocou no singular. Ele contratou para a próxima reunião, que era o que ele já tinha contratado anteriormente, na última reunião, que não seja essa, né, que acabamos de ter. Ou seja, para maio a gente já sabia que ia convergir para 10,25. A dúvida estava em junho. A dúvida estava em junho. Ele precisava, da mesma maneira que o Fed reconheceu em seu comunicado, que foi relativamente mais duro, né? No comunicado, na coletiva isso mudou, mas foi, em termos de terminologia, nas projeções do CEP, foi relativamente mais duro. Ele precisava reconhecer esse momento mais difícil de inflação, né? E de fato ele assim o fez. Ele tirou esse plural e assim, algumas pessoas falaram assim, significa que ele já vai desacelerar o ritmo de flexibilização em junho.
em vez de cortar 50 pontos em junho, ele vai cortar 25. Olha, isso é uma possibilidade, mas não é necessariamente verdade, porque ele está, da mesma maneira que o Fed, data dependent, dependendo de dados. E ele não podia comprar mais esse risco. Por quê? Porque internacionalmente você tem essa complexidade, que é quando o Fed vai descer os juros, em que momento ele vai descer os juros, né? A gente não sabe. E ele não pode ficar cortando o diferencial de juros, porque ele fragiliza a própria moeda, complica a ancoragem das expectativas, e você tem pares emergentes. Exemplo do México, que está cortando juros também. Né? Por exemplo, agora, né, o México está cortando juros, ou seja, relativamente a outros pares emergentes, a gente perderia a atratividade do carry. Né? O que é o carry? Aquele dinheiro que você coloca para carrego, né? Pegar esse diferencial de juros. Então ele não poderia, né, lidar com essas incertezas contratando mais cortes de mesma magnitude. Da mesma maneira, né, o momento de inflação é complicado e a âncora monetária. A gente tem um problema de âncora fiscal, então na falta de uma âncora fiscal a gente precisa de uma âncora monetária. Essa dinâmica foi resolvida pela queda do plural no Forward Guidance. Isso significa que ele vai desacelerar necessariamente em junho para 25 pontos de corte? Não, não necessariamente isso significa. Ele pode continuar com 50 pontos. Depende do quê? Depende dos dados que tivermos até lá. Depende do dado que tivermos até lá e das sinalizações do próprio Fed na reunião de maio, por exemplo, que é a próxima, né, o próximo encontro. Então, de fato, foi rock, né, relativamente, né, a gente tem o Dove, né, tem o rock também, que é a questão quando você é contracionista do ponto de vista de política monetária. Mas o jogo continua. Continua por quê? Porque o cenário ele não mudou de maneira substancial. Isso está no próprio comunicado. E se não mudou de maneira substancial, ele ainda vê que assim, ó, eu vou cortar 50 pontos na próxima, mas não vou contratar nada para junho. Eu vou esperar para ver. E dependendo dos dados, ele pode fazer a mesma coisa, manter no singular na próxima reunião e contratar mais um corte de 50 pontos em junho, cortar em junho e deixar em aberto posteriormente em julho e assim por diante, né? Outro ponto importante, Selic terminal. O que é isso, né? Até onde vai a queda dos juros, né? Que a gente está em 10,75, a gente já teve em 13,75, para até onde vai, né, essa queda? Até onde vai? Possivelmente, algo entre 9, do ponto de vista mais flexível, ou 9,5, né? Até no final desse ciclo de flexibilização. Estamos esperando algo como 9, porque, ao que tudo indica, a história continua, o cenário não foi alterado substancialmente. Então a gente deve convergir para algo como 9. Agora, se o contexto for complicado, se esse soluço inflacionário do primeiro bimestre continuar, daí ele vai ter que forçar a reduzir o ritmo de flexibilização, o Fed vai começar a cortar juros só em julho, e daí ele vai ser obrigado, não vou terminar o ciclo de flexibilização em 9, vou terminar em 9,5, porque ainda prescreve política contracionista. E assim a gente trabalha. É claro que o ciclo de flexibilização, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, é positivo em termos de consequência para as ações. No curto prazo vai ter esse solucinho, mas é positivo para as ações. Agora, em termos de curva de juros, da mesma maneira que no Fed, por ser Dove, ela caiu, aqui, por ter sido relativamente rock, ela sobe pelo menos nos vértices mais curtos, nos vencimentos mais curtos. E o real se fortalece, porque o diferencial de juros em termos de percepção, né, é maior para o Brasil, porque está cortando juros, mas agora você tem a percepção que o Fed vai descer e o Brasil ele não está necessariamente contratando mais cortes. Em outras palavras, você fortalece o real relativamente ao dólar. É isso que o mercado está absorvendo hoje. E assim, essa discussão vai continuar. A gente está vivendo discussão de macroeconômica há bastante tempo e vai continuar assim, porque está com muita sensibilidade a vetores de juros mesmo. E isso vai continuar porque a gente está no início, né? Nem começou o ciclo de flexibilização da política monetária. Em termos de cenário, a gente ainda está construtivo para a ação. Ações ainda me parecem atrativas aqui no Brasil, que estão baratas, estão nesse momento de ciclo de queda de juros, mas o caminho não será linear, né? Será um caminho com seus percalços, como a gente tanto vê em termos de volatilidade na Bolsa Brasileira. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para você, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que isso é um recorte da realidade em poucos minutos, né, que você está tendo acesso, não necessariamente ele compreende tudo que a gente entende sobre o assunto. A gente escreveu vários relatórios, newsletters sobre esse tema, mais complexas, mais profundas, que você, caso você tenha interesse, você pode se aprofundar entrando nos nossos conteúdos, tá certo? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos, curtir e etc. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!